Em uma semana marcada por intensas movimentações em Washington, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, voltou a colocar o Brasil no centro das atenções ao tratar de temas delicados envolvendo comércio internacional, política interna e relações diplomáticas com os Estados Unidos. Durante conversa com jornalistas, Eduardo afirmou que a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil só será possível se houver pressão em Brasília. Segundo ele, o ponto de partida é a votação de uma anistia. Está muito claro que não é apenas uma questão comercial. A melhor maneira de resolver isso é em Brasília. Se votarmos a anistia, aí sim, quem for negociar com o governo Trump estará em uma posição muito melhor, declarou o parlamentar. Você solucionar isso é em Brasília, né? Não é aqui. E como o Trump fala da questão da perseguição, a minha humilde sugestão é que o primeiro passo para ser dado nesse sentido é a votação de uma lei de anistia. Se nós votarmos a anistia, eu te asseguro, com tranquilidade, a gente vai sentar na mesa. A gente não, porque eu não estarei nessa mesa, mas quem quer que venha aqui negociar estará sentado numa melhor posição junto ao pessoal do governo Trump, que eu tenho absoluta certeza vai reduzir tarifa, talvez zerar. Eduardo Bolsonaro, que foi convidado para dialogar com empresários sobre os impactos das tarifas e as estratégias para fortalecer a parceria econômica entre Brasil e Estados Unidos, ressaltou que não participará do evento da Confederação Nacional da Indústria. No entanto, tem realizado encontros paralelos com representantes da iniciativa privada, reforçando a mensagem de que a pressão deve se concentrar na capital brasileira. Além do tema econômico, o deputado também comentou sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, iniciado nesta semana. Eduardo acredita que haverá alguma resposta da Casa Branca ao processo que envolve seu pai. Não consigo prever exatamente quando, mas como o presidente Trump tem falado publicamente sobre essa perseguição política, é de se esperar algum tipo de reação nos próximos dias, disse ele. Mas talvez o ponto mais polêmico da visita seja a pressão que Eduardo Bolsonaro tem feito junto ao governo norte-americano para ampliar as sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Hoje, Moraes já está na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o que resultou no bloqueio de seus cartões de crédito internacionais. Eduardo, no entanto, busca algo mais, incluir também a esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e até os filhos do casal. De acordo com interlocutores bolsonaristas, a ideia é utilizar o Magnitsky Act, uma lei americana que permite sanções a pessoas acusadas de abusos de direitos humanos ou corrupção. O argumento é de que apenas estendendo as restrições à família seria possível impedir que Moraes contorne os bloqueios financeiros. Caso a medida seja efetivada, as atividades comerciais do escritório de advocacia de Viviane, que conta com a participação de 2 dos filhos do ministro, poderiam ser severamente afetadas. A iniciativa, no entanto, é vista como parte de uma estratégia maior, aumentar a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus no caso da tentativa de golpe. Do lado americano, Donald Trump já se posicionou, classificando o julgamento de Bolsonaro como uma caça às bruxas e pedindo o seu encerramento imediato, algo que, evidentemente, nunca foi considerado pelo STF. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro insiste em defender uma anistia ampla, geral e irrestrita como forma de reduzir as tensões diplomáticas, retomar as negociações comerciais e, ao mesmo tempo, enfrentar diretamente os ministros da Suprema Corte. Esse conjunto de ações coloca em evidência não apenas as relações cada vez mais estreitas entre aliados de Bolsonaro e o governo Trump, mas também as consequências que essa pressão pode trazer para o cenário político e econômico brasileiro. Povo abençoado do Brasil, o que eu vou falar aqui é muito sério e muito grave. Mas antes, mais uma vez eu quero repetir. Eu tenho o maior apreço a essa instituição chamada Polícia Federal. Eles fazem um trabalho herculano, merecem um aplauso do povo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Federal da Argentina tem o dobro de policiais que tem a Polícia Federal do Brasil. Lá, a população é 1/4 da população brasileira e a fronteira terrestre da Argentina é quase a metade do Brasil. Merece o aplauso a Polícia Federal do Brasil. Só que existe uma Polícia Federal de Alexandre de Moraes que eu chamo de Gestapo. Aquela polícia política de Hitler que cometeu as maiores atrocidades. Eles agem sob o manto da cobertura do ditador Alexandre de Moraes. Então, preste atenção ao que eu vou falar, porque nós vamos provar se o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está a serviço da Justiça ou é capacho de Alexandre de Moraes. Na sexta-feira, dia 23, o Procurador-Geral da República,
Paulo Gonet, denunciou o ex-assessor no TSE de Alexandre de Moraes, o Tagliaferro. A denúncia é obstrução de justiça e quebra do sigilo funcional. Presta atenção nisso aqui. Vocês lembram? Os 6 gigabytes de conversas entre Tagliaferro e os assessores de Alexandre de Moraes no STF. Conversas particulares que mostram crimes que foram cometidos. E agora ele, na audiência no Senado, lá na Comissão de Segurança Pública, prova ainda com documentos. Agora vamos lá. Vamos para o meu caso. O que é que o delegado federal e seus agentes fizeram contra mim? Vazaram conversas particulares, que é crime, artigo 5º, inciso 10º da Constituição, é inviolável o sigilo das pessoas, de um inquérito sigiloso que eu estou sendo investigado. O crime é igual ao do Tagliaferro. Crimes iguais, princípio de isonomia. Meu advogado está entrando hoje, dia 3 de setembro, na Procuradoria-Geral da República, pedindo a ação e suspeição do delegado e dos seus agentes. A pergunta é, Paulo Gonet, pelo princípio de isonomia, vai denunciar o delegado e os agentes desse inquérito sigiloso que vazaram, igual a Tagliaferro, as conversas particulares ou não? Se o Procurador-Geral da República não denunciar o delegado e esses agentes, ele está a serviço de Alexandre de Moraes e não da Justiça. Acabou a PGR e é uma vergonha para todo o Ministério Público. Se Tagliaferro foi denunciado pela PGR por quebra do sigilo funcional, o delegado que comanda um inquérito sigiloso e que vazou minhas conversas particulares também tem que ser denunciado por quebra de sigilo funcional. Eu não acredito que o procurador Paulo Gonet seja capacho de Alexandre de Moraes e não veja essa perseguição política, religiosa, vergonhosa do ditador Alexandre de Moraes contra mim. E toda essa injustiça. Porque se o procurador não tomar providência contra esse delegado, qual vai ser o próximo crime? Vazar as conversas do meu telefone apreendido? Tem conversas sérias entre eu, jornalistas do Grupo Globo, Folha e do Metrópolis. Conversas entre eu e Bolsonaro, eu questiono Michele me questiona, conversas entre eu, políticos e pastores. Vão abrir para desviar o foco, para desviar a atenção, repito, dessa perseguição política e religiosa que Alexandre de Moraes faz contra mim, para me intimidar e me calar? Eu não vou calar. Povo brasileiro, 7 de setembro, todos na rua, pela nossa liberdade. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família e nos livre desses homens maus, perversos e injustos. Tenho dito.